Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Daisy, tá? Eu sou consultora multimarcas e como você já viu no título do vídeo, eu abri uma loja. Mas como assim, Daisy, você abriu uma loja? Pois é, fica nesse vídeo que eu vou te contar agora. Eu abri o canal dia 22 de maio, né? Eu comecei com esse canal do zero. E aí eu contei para vocês no primeiro vídeo que eu estava trabalhando meio período em uma empresa. Só que quando foi no dia 30 de maio, eu já tinha, como eu trabalhava no financeiro, eu já tinha visto que algumas coisas não estavam muito bem na empresa. E eu já fiquei assim, que a qualquer momento poderia haver um desligamento e seria o meu, né? Porque eu era mais nova na empresa e também porque a minha função o dono conseguiria fazer tranquilamente. Daí, quando eu voltei a vender cosméticos, nasceu aquele desejo de abrir uma loja. Só que eu não tinha dinheiro, não tinha condição de abrir uma loja, mas eu peguei esse caderninho aqui e eu comecei a anotar todos os detalhes da loja, comecei a pesquisar a loja, comecei a fazer orçamento, é coisa de louco, mas acho que só para quem tem fé. Comecei a pesquisar a loja, comecei a fazer orçamento de imóveis, e isso sem dinheiro algum. Eu não tinha como abrir loja, porque eu trabalhava meio período, então, ainda que eu fosse abrir, eu só poderia abrir um período. E aí muitas coisas aconteceram e foi passando o tempo, mas eu sabia que eu não tinha condição de abrir a loja, mas eu tinha todo o planejamento, né? E eu acho que pra quem não sabe, aqui nesse canal eu sou cristã, né? Sou evangélica, e eu acredito muito em Deus. E eu só tinha um caderninho e a minha fé, que Deus poderia fazer algo diferente na minha vida, assim, e de repente Deus acontece em dias comuns. E aí quando foi no dia 30, eu já tinha conversado com meus pais sobre isso, que eu tava querendo abrir a loja, mas assim, seria um pouquinho mais à frente, né, mais pra frente. E eu tava fazendo os orçamentos porque eu queria ter uma base de quanto eu iria gastar se de fato eu abrisse a loja. Aí foi quando, no dia 30, meu patrão me chamou até eu trabalhava em casa, ele me chamou até o escritório, que ele queria conversar comigo. Então, quando eu cheguei lá, eu já sabia que seria meu desligamento. Aí ele conversou comigo, explicou a situação da empresa. Eu já sabia, porque eu trabalhava no financeiro. Eu falei que ficasse em paz, estava tudo bem, já esperava por isso e que ele não se preocupasse. Pois bem, eu nem dormi à noite, porque eu falei assim, meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer comigo? O que é que será dos meus próximos passos, dos meus próximos dias? E aí, eu fui para casa dos meus pais, conversar com meus pais. Eu disse, mãe, eu não quero mais trabalhar em empresa, eu preciso de um tempo, realmente, eu não tenho um desejo de voltar a trabalhar em escritório, pelo menos por um tempo. E aí eu falei assim, então a minha oportunidade de abrir a loja agora é tudo ou nada. E aí eu falei assim, mãe, a senhora consegue o dinheiro pra mim? Porque eu precisava de um empréstimo, não é que minha mãe tivesse o dinheiro, mas ela tinha cartão com limite. Só que eu não sabia quanto ela poderia me emprestar. E eu falei assim pra ela, olha, eu já tinha feito alguns orçamentos, né? Eu fiz 3 orçamentos que eu poderia pegar de dinheiro, né? Eu peguei, tinha o que eu queria, que foi o que eu peguei, e tinha mais 2, que era valor menor, porque eu não sabia quanto ela conseguiria pra mim. E aí eu comecei com ela, falou, minha filha, o problema não é o dinheiro não, o valor que você quiser a gente pega. Só que assim, eu sei que nesse momento a gente causa uma certa euforia. Ai, eu poderia pegar 30, 40 mil reais, quanto eu quisesse. Porém, eu tinha que ter o pé no chão, tudo que eu pensei, tudo que eu calculei foi milimetricamente projetado. A minha loja é dentro de um shopping, dentro dessas galerias, que são mini lojas, vamos dizer assim, né? Que é um ponto comercial dentro de um shopping. Esses shoppings, aqui na minha cidade tem muitos shopping box, que são pequenas lojas, um shopping com pequenas lojas. E eu até preferi porque é um lugar que é mais seguro pra mim, eu não preciso de segurança maior, porque não é de porta pra rua, né? A pessoa entra dentro do shopping para poder ter acesso à loja. Então eu achei até um local mais seguro e como a loja também é pequena, eu não precisaria de tanto dinheiro para investir em imóveis e muito menos em produtos, né? Que assim, para quem tá começando um empreendimento, para quem não tem reserva financeira nenhuma como eu tinha que ser algo que eu conseguisse abrir e que não pesasse tanto, embora pese, mas assim, que não fosse uma dívida tão alta que eu não conseguisse pagar. Então, eu basicamente gastei assim de início, eu acho que então, gente, para abrir a loja, eu gastei mais ou menos entre 16 e 17 mil reais.
Parece muito, mas eu digo pra você, não é. Porque eu tô longe de ter a loja como eu gostaria. Inclusive, tipo assim, a minha parte de perfumaria tá bem fraquinha. Mas eu decidi investir em produtos que faziam volume, que ocupavam mais espaço. Inclusive, como um dos meus pilares, como eu já mostrei pra vocês, vou até virar assim pra vocês aqui verem, era trabalhar com os presentes e se evidenciar, porque aqui na minha cidade tem muita loja de perfumaria que tem preços muito baixos, mas não trabalham com kits, tá vendo? Aqui tem alguns kits ali na prateleira. E aqui, se você ver a minha parte de perfumaria, ela tá bem fraquinha, tem bem pouco perfume, sabe? Pra vocês terem uma ideia, uma noção. Mas eu decidi investir mais no que fazia volume. Claro que perfumaria, perfume em si ainda é o carro-chefe, continua sendo o carro-chefe de qualquer loja de cosméticos. Porém, como eu também trabalho com presentes, eu investi muito na parte de presentes. E assim, insumo de presente é muito caro. Cesta, laço, enfim, saco, tudo. Como eu mesmo faço os meus laços, já barateia um pouquinho mais a questão dos gastos. Mas assim, resumindo, como eu falei, tem gente que abre a loja e gasta 30, 40 mil. Graças a Deus eu peguei esse ponto aqui e ele já vem todo pronto, então eu não precisei reformar. Ele já tava tudo branquinho, com luz, com tudo. Eu só precisei trazer os móveis e entrar. Mas assim, pra vocês terem ideia de como foi o próprio Deus que, assim, que agiu na minha vida. Essa loja foi montada em 10 dias. 10 dias, literalmente. E muita gente pergunta assim, como assim? Como é que os móveis chegou em 10 dias? Eu falei, pois é. Eu encomendei no dia 2. No dia 12, já estava a loja montada com os móveis. Aí no dia 13 de junho, eu vim só pra arrumar a loja. Só que assim, tem produto que eu comprei que ainda nem chegou, principalmente Jequiti. Que como eu falei pra vocês num vídeo desses aí anterior, eu tô investindo muito em Jequiti, porque muita gente não vende Jequiti e muita gente também não conhece, porque não tem quem venda. Principalmente assim em loja. Então, eu tô com 2 caixas da Jequiti pra chegar. Né, uma do episódio 8, que não chegou ainda, e a do episódio 9, que eu já fiz o pedido. E assim, gente, tá uma loucura. Eu ainda tô me adaptando à loja. Confesso pra vocês que é tudo novo. Eu já tive loja de bairro, mas eu vendia roupa também. Então, a minha movimentação maior era nas roupas, não era tanto nos cosméticos. E eu ainda falta comprar muito produto também. Porque, sinceramente, a minha loja tá cheia, tá recheada, tem bolsa, tem bíblia, tem de tudo um pouco, porque como é uma loja de presentes, eu quis pegar um público variado, porque eu sei que quem presentei esse ano com cosmético, talvez ano que vem ou no próximo evento não queira dar cosmético. Então eu trouxe bíblia também, né, como eu sou evangélica representando, né, vamos dizer assim, a minha religião, eu trouxe as bíblias para vender. E bolsas são presentes maravilhosos, então foi uma outra coisa que eu decidi trazer para a loja, bolsa, carteira, né, para poder mudar um pouquinho também as opções de presente, variar um pouquinho as opções de presentes. Então, gente, no susto, para vocês terem ideia, assim, a inauguração oficial da minha, eu comecei a funcionar, dia 17 foi meu aniversário, mas a inauguração oficial eu coloquei para dia 20 de junho, né, que foi semana passada, por conta de que não tinham chegado alguns produtos ainda, inclusive ainda não chegaram. Hoje é 25, eu acho, de junho. E tem produtos que ainda não chegaram. Por incrível que pareça. Jequiti eu fiz pedido dia 1º de junho. Hoje é 25 e os produtos não chegaram ainda. E assim, teve um momento que eu olhei a loja e disse, e agora? Tá faltando muita coisa, tá cheio de buraco. Eu tive que sair aqui pelo centro comprando coisas para poder colocar na loja. Comprei bolsa infantil, comprei sombrinha. Tudo para tapar buraco. Porque enquanto não chegavam os produtos, eu precisava tapar para ficar bonitinho. Para que ficasse, pelo menos assim, apresentavelmente bonita. E assim, a loja ficou muito melhor do que o que eu esperava. Apesar de ser pequena, dela ser bem estreitinha, vamos dizer assim, né? Mas assim, ficou perfeito. E eu digo pra vocês, só quem poderia fazer isso na minha vida era Deus. Né? Os móveis serem entregues antes de 10 dias. Geralmente eles pedem 15 dias úteis para fazer a entrega dos móveis. E assim, minha loja ficou pronta em 10 dias. Inclusive eu dividi até os móveis para duas pessoas diferentes, porque eu fiquei com medo deles não conseguirem entregar a tempo. Mas assim, no final deu tudo certo. E a loja tá aqui funcionando, montada, tô no centro, né? Eu decidi abrir no centro, porque eu queria pegar justamente o público que vem do interior e o público aqui da capital.
Uma coisa que eu já tinha dentro do meu coração é que se eu fosse abrir a loja, eu iria abrir perto de uma data comemorativa para poder eu movimentar a loja. Eu gostaria muito de ter aberto antes do Dia dos Namorados, mas assim, os móveis chegaram na loja no dia 12, então eu não tinha como abrir para o Dia dos Namorados, que eu tinha que arrumar a loja ainda, trazer tudo. Mas a próxima data que vem é Dia dos Pais, então eu já comecei a fazer uns kits, eu já estou fazendo e colocando aqui nas caixas. E comprei uma estante para colocar ali na frente para chamar a atenção, para colocar os kits em cima para chamar a atenção. Então eu vou trabalhar em cima do Dia dos Pais, justamente para movimentar a loja, para divulgar. E foi bom eu ter aberto pelo menos no final de junho, porque dá tempo das pessoas passarem por aqui, conhecer a loja, ver que tem presente. E aí quando for agora no mês de julho, eu dou uma ênfase maior para o Dia dos Pais. Inclusive, eu contratei uma blogueira para fazer a divulgação da loja no dia da inauguração. Né? Ela veio fazer aqui a divulgação da loja, gravar alguns vídeos. Eu, inclusive, compartilhei no meu Instagram, no meu TikTok. Vou deixar aqui para vocês o Instagram da loja, caso vocês queiram conhecer o Instagram da loja. E assim, gente, o que eu posso dizer para vocês é que só Deus pode explicar a tamanha felicidade que foi para mim tudo isso. E eu vou tentar mostrar pra vocês, deixar nesse vídeo, né, linkado, um pouco de como foi a minha arrumação e como a loja ficou. Enfim, eu sei que foi muito corrido, eu não tive tempo nem de chegar pra vocês pra falarem que eu ia abrir ela, não tive nem tempo de fazer uma prévia, né, porque foi tudo muito rápido, eu tive que estar muito concentrada em resolver as coisas da loja. E até agora eu tô assim, já pensando, meu Deus, qual é o próximo passo agora? Eu já abri a loja, e agora qual é o próximo passo? O que é que eu preciso comprar ainda pra chegar Dia dos Pais? Enfim, eu tô trabalhando em cima disso, pra que nos próximos vídeos vocês possam acompanhar. Eu vou tentar colocar aqui realmente o que eu gravei, em período que eu estava arrumando a loja, tal, pra vocês verem como foi, como a loja ficou. E assim, a loja ficou uma gracinha, né? Porque a minha não, mas assim, porque ficou perfeita, muito melhor do que o que eu havia imaginado. Então, gente, é isso. Acompanha aí no próximo vídeo, né? Então, meus amores, é isso. Gente, se você é novo por aqui, já deixa o seu gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. E fique por aqui, acompanhe, porque nós já iríamos compartilhar bastante coisa. E agora com a loja, principalmente, eu vou compartilhar mais o meu dia a dia com vocês, as coisas que acontecem por aqui. Vou compartilhar os kits que eu vou fazer, vou compartilhar como tem sido as vendas. Então, caso vocês queiram que eu compartilhe alguma coisa específica, deixa aí nos comentários. Todo engajamento que vocês tiverem aqui nesse canal vai ser muito bom pra mim. E o YouTube vai reconhecer que é um conteúdo relevante, vai divulgar pra mais pessoas. Então é isso, gente. Um cheiro e até a próxima. Tchau!